Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos rico e poderosamente em nome de Jesus. Meu nome é Rafael e nesse vídeo, pessoal, quero que vocês prestem muita atenção nesse versículo que nós vamos ler agora, que está lá em Provérbios, capítulo 21, no versículo 18. Diz assim: o ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para um homem íntegro. Vou repetir: o ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Então, pessoal, aqui Deus, através do rei Salomão, né, que nesse momento ele estava em comunhão com Deus, né, tinha as suas reflexões e Deus falava com ele. Então ele fala que o ímpio ele é o resgate para o justo. Como assim o resgate para o justo? Muitas das vezes, pessoal, nós nos preocupamos com as nossas próprias lutas, com os nossos próprios problemas, né, que de fato eles existem, a gente não pode ser alienado a ponto de não se atentar a isso. Porém, Deus, através desse versículo, ele fala claramente que quando nós vamos atrás do ímpio, né, em outras palavras, né, quando nós cuidamos de alguém, quando nós buscamos ajudar uma pessoa que está sofrendo, que está precisando de socorro, Deus, ele nos dá o resgate, ou seja, ele nos dá alívio, ele nos dá a proteção. Quantas das vezes que você já ouviu aquela palavra, né? Quem dá, recebe, né? E isso não é só se tratando de oferta, se tratando de doação, seja lá o que for. Se trata do dar de si mesmo a outra pessoa, de dar de graça o que você recebeu de graça, o que nós temos recebido de graça, não é? E como eu sempre falo aqui, pessoal, você não precisa ser um pastor, ser um obreiro, ter um título eclesiástico para fazer esse trabalho. Jesus falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Então, quer dizer, eu não estou fazendo esse vídeo porque eu tenho uma direção que alguém me passou para fazer vídeo, para eu falar de Jesus. Não, eu estou falando porque é o que Deus manda fazer. É o que Deus manda fazer, né? Vocês viram um vídeo recente que a gente fez, que nós falamos, num vídeo nós falamos do paraíso, em outro vídeo nós falamos do inferno, porque são duas antíteses, né? Duas situações opostas ali, né? Que nós temos que estar atentos. Não adianta você falar assim: não quero pensar no inferno, não, mas infelizmente é para onde todo aquele que rejeita Jesus acaba indo. E você não precisa falar verbalmente que rejeita Jesus para ir parar lá. Você rejeita Jesus no momento que você negligencia a vontade dele. Quantas vezes nós, eu digo nós porque todo mundo, pessoal, infelizmente em algum momento já fez isso. Nós nos descuidamos, né? E acabamos por negligenciar a vontade de Deus. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. E aquele que permanece nessa situação, ele acaba perdendo a salvação, porque a salvação é conquistada a cada minuto, a cada dia, né? Você tem que ter muito cuidado. Uma palavra que é muito falada nas igrejas e que pode ser mal interpretada, né? Que é a famosa certeza da salvação. Isso é importante. Você tem que saber, crer que Deus vai te levar caso você parta. Porém, tem pessoas que se apoiam nisso e acabam fazendo coisas que acabam desagradando a Deus. Mas ela diz: não, mas eu tenho certeza da minha salvação. Aí vai lá e faz uma coisa errada, faz outra coisa errada, faz uma coisa mais ou menos. O que é a coisa mais ou menos? Deixa de fazer algo que Deus pede. Não, mas eu tenho certeza. Então, quer dizer, é o auto-engano. É o auto-engano que a Bíblia fala, né? O espírito enganador. Né? O espírito enganador. E como eu sempre falo, pessoal, e toma cuidado com pessoas também que se dizem ser cristãs e que param do seu lado para falar mal, que param do seu lado para dizer algo que acha sobre alguém, ou o famoso: toma cuidado com fulano, toma cuidado com a pessoa que faz isso, porque de fato a pessoa que é maldizente, é como a palavra diz lá nos Salmos, né? Os olhos são a lâmpada do corpo, e se seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas, né? Então tem pessoas que só olham o lado ruim, só olham as coisas ruins, e tudo que elas enxergam é mal, tudo que elas enxergam é trevas, né?
Ela não é essa pessoa que Deus fala aqui que o ímpio serve de resgate para o justo. Quer dizer, ela não vai atrás do ímpio. Ela não vai atrás daquele que está precisando de socorro. Não, ela está a fim de... O mal, né? Ele usa essas pessoas para retirar aquele que já está na fé da presença de Deus. Para retirar, para remover aquela pessoa da presença de Deus. Então a gente tem que estar muito atento a tudo isso, pessoal. Porque são detalhes, são coisinhas que passam despercebidos. E essa pessoa, às vezes, ela diz, né? Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza. Se Jesus voltar agora, eu estou salvo. Ou então, como eu ouvi uma certa pessoa dizer assim: ah, só anda comigo quem é de Deus, quem é de fé, né? Isso há muitos anos eu ouvi uma certa pessoa dizer isso. Uma pessoa, inclusive, que, né, faz parte do corpo eclesiástico da igreja. Mas essa pessoa só vivia envolvida em fofoca, fazia facção dentro da igreja. Como é que faz um negócio desse? Mas quem anda com ela é de Deus. Então a gente tem que observar esses detalhes. Não você que é cristão, nós que somos cristãos, é você também que não é, você está me vendo aí, você é de outra religião, seja bem-vindo, tá? Evite falar de si mesmo, a não ser que te perguntem algo, né? Ou se você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai estar numa situação que você tem que falar sobre você, sobre as suas atribuições, fale, mas evite. Se não perguntar, eu não fale. Não precisa falar, eu sei isso, sei aquilo, não sei o que, eu tenho habilidade. Não, deixa que as pessoas percebam. Porque esse tipo de atitude, ela esconde a Deus e revela só a tua natureza humana, a tua natureza carnal, né? Tem uma palavra que a gente fala que Deus tem que aumentar e crescer em nós e nós temos que diminuir. Então não fique falando sobre si. Fique atento a esse tipo de situação de pessoas que têm esse hábito. Ah, porque eu não sei o quê, porque no meu tempo eu fazia, acontecia, porque perto de mim só anda quem é de Deus. Quer dizer, quem repara que a pessoa é esquisita ou que ela tem atitudes estranhas, não é de Deus, né? Nesse caso aí. Então fica atento, pessoal. Pessoas com espírito faccioso, entendeu? Espírito faccioso, pessoal. Esse negócio de entendeu? De juntar ali um pessoal para poder ir contra outra pessoa. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, pessoal. Porque são coisas que o mal, ele entra nas igrejas assim, com uma grande facilidade, né? Então Deus quer contar com a gente para a gente resgatar o ímpio, assim como o ímpio serve de resgate para o justo, o infiel para um homem íntegro. Porque são pessoas que podem vir até você. Esse versículo tem várias interpretações, eu estou levando para esse lado, porque aquele que é íntegro e aquele que é justo, ele vai tentar ajudar aqueles que não são. Ele vai tentar alcançar aqueles que ainda estão longe da justiça, que ainda estão longe da integridade. Não significa que a pessoa vá se misturar, como diz lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não é para você andar no conselho dos ímpios, não é para você... Com licença. Perdão, ainda estou um pouco... A garganta ruim. Vamos embora. Não é para você conviver nas práticas que essas pessoas, né, fazem. Não é isso. É para você tentar chegar a conversar e plantar semente. Porque não adianta também você tentar convencer as pessoas. E nem chegar para dentro da igreja para essas pessoas que eu falei aqui, né, pessoas que são maldizentes, pessoas facciosas, e falar na cara deles: não faça deles o pecado. Você faz isso, não faz, adianta. Né? Se você quer ajudar essas pessoas também, tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito cuidadosa, né? E ver se a palavra está caindo em terreno fértil, porque tem uma palavra que diz, né? Acho que é provérbio também, se não me engano, que agora me fugiu o termo, mas aquele que repreende o soberbo, né? Enfim, traduzindo, aquele que repreende uma pessoa soberba ganha o inimigo, né? Então, quer dizer, a palavra eu vou botar aqui, vou ver se eu acho, eu estou com o computador ligado aqui, e provérbios também, porque realmente quando você repreende uma pessoa que não quer aprender, a pessoa, ela vai te ter como inimigo a partir daquele momento. Ela não vai mais querer olhar para você, não vai querer mais falar com você. Aqui, ó, eu achei um outro versículo aqui. Mas assim, Deus ele fala sobre essa questão. Aqui, ó, achei. Eu vou pegar essa tradução aqui de Provérbios capítulo 9, versículo 7.
até o 10, né? Mas eu vou pegar o começo aqui, que diz assim, aqui a palavra fala escarnecedor. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensino justo, e ele crescerá em prudência. E aí aquele versículo clássico que é falado muito na igreja: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência, ou, né, o princípio do saber. Enfim, pessoal, está em versículo, capítulo 9 de Provérbios, versículo 7 e 10. Eu vou botar na referência também aqui embaixo. Então, pessoal, Deus, ele fala, mas com aquele que tem ouvidos para ouvir, para escutar, né, a palavra. Não adianta, se você não tiver ouvidos para ouvir, se você for, né, digo você, que a pessoa for escarnecedora, se a pessoa for perversa. O que é o perverso? É o famoso tudo sei, é o tudo posso fazer, que não sei o que. Realmente, tudo podemos daquele que nos fortalece, em Deus. Sozinho não podemos nada. Então, assim, tem pessoas que, infelizmente, elas não querem aprender mais nada, né? Isso é uma estupidez muito grande, porque a gente está aqui, quanto mais a gente aprende, mais sábio a gente fica. Como está escrito aqui: dá instrução ao sábio, quer dizer, ensina ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. E às vezes, pessoal, a gente aprende de pessoas, de situações que a gente nem imagina. A gente poderia aprender algo, né? Eu sempre falo, não teve a questão da jumenta, né, que falou com Balaão, da mula, né? Quer dizer, ali Deus usou um animal para ensinar o Balaão. Às vezes, se você está passando por uma dificuldade, Deus envia uma criança, Deus envia um adolescente, Deus envia uma pessoa que, aos olhos humanos, né, não estou dizendo que seja, mas aos olhos humanos é menor que você, é inferior, entre aspas, tá, pessoal, a você e algo do tipo. Mas às vezes a pessoa ela já está dentro de uma igreja, já tá, ou então ela é dentro de uma empresa, vamos falar em igreja, mas assim, que é algo que mais recorrente. Ela já é uma pessoa, né, consagrada, né, já tem um título, já é a tal, né, e ali dentro, quando alguém chega para falar algo para ela, às vezes ela nem reage mal, mas dentro dela, ela não aceita aquela palavra. Porque é muito fácil você ver a pessoa que fala: não sei o que, não quero não. E a pessoa que ri pra você e tal, e dentro, né, esse cara se acha, não sei o que, tipo assim, entendeu? Então, claro, tudo que a gente ouve tem que ser filtrado, né? Mas tem pessoa que ela vai ouvir, vai sorrir, vai dizer que aceitou, e dentro dela vai estar daquele jeito. Então, pessoal, a gente tem que ter todo esse cuidado, tá? Quando a gente lida com almas, quando a gente lida com salvação, não é brincadeira, tá? Porque a nossa salvação já é uma luta, né? Que dirá salvar outras pessoas. Porque encher a igreja é muito fácil. Eu sou do Força Jovem, né? Encher o Força Jovem é muito fácil. Até falei pra Ovelha que é responsável, ela até assiste meus vídeos. Se ela estiver assistindo aqui, um abraço. Existem trabalhos que podem ser feitos para encher o grupo. Você chega numa comunidade carente, vai lá, distribui cesta básica, chama para reunião, então faz um futebol, chama o jovem para o futebol, vai encher a igreja. Agora, será que eles vão se converter? Será que a semente vai cair em terra fofa, em cada coração ali, cada coração é uma terra fofa? Essa é a questão. Porque chamar para a igreja, com evangelizar, botar para dentro das igrejas é muito fácil. É muito fácil. Agora, convencer que a pessoa tem que se arrepender, aí é outra história. Só Deus pode fazer isso naqueles que tiverem de coração aberto, que o coração for a terra fofa, não a terra rochosa. Tá bom? Quem chegou até aqui, um forte abraço, agradeço a todos aí. Fiquem todos com Deus. Compartilhe para quem você vê que precisa ouvir essa palavra. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.